Olá, nesse vídeo eu vou mostrar a solução para o projeto da terceira unidade, que consiste em desenvolver um socket para fazer a comunicação entre um servidor e o cliente, onde o cliente são os trens da unidade, da atividade da unidade passada, e o servidor é um painel que vai controlar as velocidades desses trens. Então, vou começar aqui mostrando como eu implementei o servidor, que é o nosso painel. Estou importando a biblioteca Socket. Mais uma vez eu estou utilizando a biblioteca Arcade para dar o aparato visual. Então toda essa parte aqui que a gente vê aqui dentro dessa função onDraw faz parte desse aparato visual. Eu vou rodar aqui essa parte do servidor só para a gente ver como é que está. Então eu tentei desenvolver uma coisa parecida com sliders aqui, como foi pedido na segunda unidade. Então, eu não vou controlar esses sliders através do mouse, aqui vai ser através do teclado, mas estou mostrando aqui só para a gente ter uma ideia como é que vai funcionar. Quando eu apertar a tecla verde, ele vai aumentar aqui o verde ou diminuir. Aqui em cima tem os comandos, caso tenha alguma dúvida. Então, dentro aqui dessa classe Game, que é a própria do Arcade, eu estou criando aqui uma thread que tem como target a função QVelocidades, que é o quadro de velocidades, né? E essa função está bem aqui embaixo. Nessa thread, a primeira coisa que eu faço é onde eu vou implementar a lógica do meu socket. Então a primeira coisa que eu faço é declarar qual é o nome do servidor e a porta. Estou utilizando aqui a porta 61.000. Depois eu digo qual é o serviço que eu vou utilizar, né, qual o protocolo. Eu escolhi o UDP, por isso que eu estou colocando aqui o Degram. E depois eu faço o bind entre o nome do servidor e a porta. E aqui eu tenho duas strings diferentes, né? Uma vai ser o comando e outra vai ser o update. Então, como vai funcionar? Esse comando é o que eu vou mandar através do teclado. Como eu disse, eu não vou alterar as velocidades lá com o mouse. Então, toda vez que eu digitar alguma coisa, esse comando vai receber até o que eu estou digitando. Eu estou utilizando esse msvcrt.get porque é uma biblioteca que me permite enviar algum input sem ter que ficar pressionando Enter. Então, eu preferi fazer assim. Eu converto para string e, de acordo com esse comando que o servidor está recebendo, é que eu vou mandar alguma coisa para o cliente, aí que entra o nosso update. A mensagem que eu vou enviar para o servidor é o que está guardado nesse update. Então, como eu já disse quando mostrei o console, né, quando eu pressionar Q, ele vai mandar essa mensagem aqui, que é para aumentar a velocidade. Eu botei ACC pensando em aceleração, mas enfim. Aumenta a velocidade do verde, quando eu digito W para aumentar do roxo, o E do amarelo, R do azul. E quando eu aperto A, eu diminuo a do verde, S diminuo do roxo, D diminuo do amarelo e F diminuo do azul. E aqui é a parte onde a gente vai enviar a mensagem para o cliente. Então, através dessa função receiveFrom do server socket, o servidor ele vai receber alguma mensagem do cliente e também vai receber qual é o endereço desse cliente que está enviando essa mensagem. O que acontece? Eu estou dizendo que a mensagem que eu vou esperar receber é um waiting, né? Eu estou dizendo isso porque o cliente está dizendo: ei, estou esperando mensagem aí para eu mudar as velocidades. Não precisaria fazer isso, mas ainda mais por se tratar de UDP, não TCP, mas eu preferi fazer assim. Essa mensagem, né, que eu decodifiquei para ficar no formato UTF-8. E se essa mensagem que eu recebi for um waiting, aí sim eu envio o update, que é a nossa string aqui, que vai controlar a velocidade. Através da função sendTo, eu faço um encode, né, para o formato UTF-8 para o endereço do cliente que eu recebi aqui no receiveFrom. Então, mostrando aqui a parte dos trens, que é o cliente. Eu não alterei muita coisa. A única coisa que eu fiz foi criar uma nova thread, né, aqui, que vai ser essa de updateVel, né, atualizar velocidades, que ela está bem aqui. Aqui eu dou a lógica também da parte do socket do cliente, nesse caso. Estou dizendo aqui que o server name é o localhost. A porta é o 61.000, estou utilizando aqui o serviço UDP também.
O comando que eu vou mandar é aquele waiting. Eu podia ter criado outro comando caso desse algum problema, mas eu preferi deixar assim para ser mais simples. E aí sim eu começo enviando esse waiting lá para o servidor. Lembrando que isso aqui é um loop infinito, então ele vai sempre ficar mandando esse waiting e o servidor sempre vai ficar esperando esse waiting para mandar essa mensagem. E depois disso o cliente vai receber alguma mensagem também com o tamanho de até 2048, e essa mensagem é o que vai de fato controlar as velocidades dos trens. Então eu recebo essa velocidade através desse comando receive_from, né, que eu vou receber o comando, e esse comando vai ser salvo nesse modify message que eu criei aqui. Depois disso eu chamo a função modifica velocidade passando esse comando. Então é bem simples, né? De acordo com o que eu recebo, de acordo com o que o cliente recebe, eu vou alterar as velocidades. Eu já mostrei lá aqui no servidor quais são todas as mensagens possíveis que podem ser enviadas. E aqui o que acontece é que se a mensagem recebida foi o ACC verde, eu aumento a velocidade do trem verde. Se for ACC roxo, do roxo. Se for ACC amarelo, do amarelo. Se for do azul, ACC azul, eu aumento do azul, e aqui para diminuir. Essas outras condições aqui que a gente está vendo aqui do lado é simplesmente porque eu defini uma velocidade máxima, que assim, para pensar na realidade, eu coloquei como 220 km por hora. Então eu vou rodar aqui, lembrando que nesse formato aqui eu usei o localhost. Eu vou mostrar mais um exemplo depois, utilizando a minha própria rede aqui de casa. Então, ok, eu já organizei aqui para tentar ficar melhor. Dá para ver aqui que eu estou rodando os dois códigos ao mesmo tempo, do servidor e do trem, né? Dá para ver aqui também, se eu quiser parar, os dois estão rodando. Aqui é a minha janela do servidor, aqui do cliente. Então, vou começar a mandar algumas coisas aqui através do console, para a gente ver se vai alterar. Então vou aumentar aqui a velocidade do trem azul, por exemplo, apertando R. Então dá para ver aqui que no painel o slider está aumentando, dá para ver aqui que ele também aumenta na parte do cliente, e a imagem, a animação aqui que eu criei também aumenta. Então eu posso alterar agora também a velocidade do roxo, por exemplo, apertando W, dá para ver que ele está aumentando, tanto no painel quanto na animação. Vou aumentar agora do amarelo também, e do verde, que também está bem lento ali. E para diminuir a mesma coisa, eu posso diminuir ali do verde já. Eu diminuía do azul, que está muito rápido, e assim por diante. Bom, tá aqui, eu dividi as telas, só para mostrar que estou gravando ao mesmo tempo. Aqui é o servidor, tá aqui a hora 2h20, e aqui a mesma coisa, mas lá é o cliente, também 2h20. Então vamos lá. A única alteração que eu fiz aqui foi no cliente, dizendo que o endereço do servidor é esse aqui. Eu utilizei a ferramenta ipconfig no Windows para saber qual era o meu endereço de IP, que vai ser o do servidor. Então eu vou rodar aqui o servidor primeiro, e aqui do outro lado eu vou executar também o cliente. Pronto, já está executando. Então vou botar mais pro lado aqui para ver se consegue pegar tudo. Então vamos lá. Eu vou começar aqui a enviar alguma mensagem, começar a enviar para aumentar a velocidade do trem verde. Então tá aqui. Aqui é o que está enviando, né? A mensagem está enviando. Dá para ver lá no cliente que está aumentando de fato o verde, também o roxo agora. Vou aumentar do azul, do amarelo. E dá para diminuir, vou diminuir um pouco a do verde. Então dá para ver que aqui no lado do servidor eu estou enviando essas mensagens. E aqui dá para ver qual é a mensagem que está sendo recebida pelo cliente. Só tirar aqui um pouquinho, ó, dá para ver aqui que tá as últimas mensagens que eu mandei foi para
diminuir a velocidade do trem verde. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, aumentar do roxo, vou aumentar agora, aumentei roxo, aumentei de novo, vou botar mais para baixo para a gente ver melhor. Vou botar aqui amarelo, amarelo, diminui do amarelo, diminui do azul e assim por diante. Então, é só isso.